Muito bom! Galera, talvez vocês nunca viram um podcast como esse antes na história desse país. Hoje nós temos aqui os 4 sócios da VES e literalmente a gente vai fazer um bate-papo sobre como a VES funciona, o que rola nos bastidores. Então vai rolar caso, vai rolar dica, vai rolar de tudo um pouco. E eu espero que vocês se divirtam muito e consigam extrair muita coisa bacana desse rolê. Então, bora começar? Bora lá, né? Todo mundo animado? Sim. Bora. Muito bom. Vamos começar devagar, porque a galera que tá assistindo talvez não conheça todos nós de carinha e tal, Exatamente, e etc. principalmente eu, né? O Vini é o mestre dos bastidores, né? Isso. Mas eu acho que seria legal a gente começar se apresentando e aí escolhe quem puxa. Vambora, acho que eu puxo aqui. Bom, sou Vinícius Tesoni, sou CTO da VES. A gente sempre brinca que eu acho que eu sou uma pessoa que apareço menos nas interfaces com o candidato, principalmente. Mas eu que sou responsável por toda a parte de tecnologia da VES, desde o começo, quando a gente começou esse projeto alguns anos atrás, até hoje em dia. Então, passando por todas as inovações que a gente trouxe para a VES, o WhatsApp lá em 2024, toda a nossa vídeo entrevista desde o começo, que eu acho que foi um dos projetos lá dos primórdios da VES. Então, por isso que eu estou um pouco mais afastado, mas estou sempre aí e tudo mais. Quando eu consigo, eu vou para as etapas finais, então E vai isso. começar a aparecer mais. Vou começar a aparecer mais, hein, Fica pessoal? aí o Fica o Spoiler. Muito bom. O Vini é a pessoa responsável por aproximar, né, a gente das pessoas candidatas no final do dia. Né? Exatamente. Acho que é como a gente sempre fala aqui. Eu acho que é usar a tecnologia para que a gente tenha mais tempo para olhar para as pessoas. Legal. Show, hein? Você viu? Tudo bem. Que orgulho. Né? Bom, então eu vou puxar agora. Eu sou a Narra Bueno, faço parte do núcleo ali de PMO, então a gente faz a estruturação dos projetos, entra ali com o cliente quando a gente vende o projeto, entende o que está acontecendo, aquele escopo, quais são os desafios daquele cliente e como que a gente vai traduzir isso para o processo de seleção, de atração, de desenvolvimento futuramente. Então eu faço toda essa estruturação, acabo pingando bastante com todos que estão aqui na mesa, Victor, Vini, Carlinha, e faço bastante da interface com os candidatos também, através do suporte, e pensar como que a gente pode melhorar também todo o processo, evitar alguns probleminhas, bugs que acontecem, gente, tecnologia, mas a gente sempre tá aqui, sempre junto, é isso que é uma coisa que a gente sempre fala no suporte, estaremos juntos com vocês até o final para resolver, para que seja a melhor experiência de todos. Muito bom. Na linha. Boa. Bom, vou puxar então, eu sou a Carla Lopes, sou a diretora de operações aqui na VES, temos uma história longa, acredito muito na VES desde antes de vir para a VES, então tem uma curiosidade aí também, né, fui a primeira cliente da VES quando a VES ainda atuava de uma outra forma, só com tecnologia, e acreditei desde o início, desde que tudo era mato, né? Acho que nem o mato não existia muito ainda antes disso. E hoje, enfim, tô aqui na VES, então olho para toda essa parte de operação. Então, desde o momento que a gente abriu a inscrição com essas pessoas candidatas, né, até o final. Então, toda essa interação ao longo de todo o processo, eu fico ali nesse contato com as pessoas, conduzindo essas etapas. Então, a gente vai falar disso ainda, mas acho que um dos nossos diferenciais é que sempre a gente que conduz os processos. Então, tô à frente ali das dinâmicas, assistindo os vídeos, junto com o cliente nos painéis, entrevistas, enfim. Então, a gente tá aí dando sempre esse apoio, tanto para o cliente quanto para a pessoa candidata também, que a gente faz um trabalho muito bacana de apoio para essas pessoas, que a gente sabe que é um momento muito tenso para muita gente. Então, o que a gente puder deixar mais leve, a gente sempre fará, né? Então, acho que é isso. Muito bom. Muito bem. Baita time. Timaço, né? Acho que puxo eu, então deixa eu me apresentar também, né? Ele já conhecem. Então, pois é. Eu tô me sentindo meio figurinha repetida em alguns momentos, mas... bom, eu sou o Vitor, eu sou hoje parte do time da VES, eu olho bastante para as áreas comerciais e de relacionamento,
e acabo entrando também em alguns temas que ninguém vê, mas que precisa para poder fazer a coisa funcionar, né? Então a parte financeira da firma tá comigo, fazendo uma dobradinha muito bonita em operações, Carlinha e eu, e acho que é muito gostoso a gente estar com esse projeto. E quando a gente falou de fazer esse podcast foi muito engraçado, porque todo mundo falava, o que vai ser, o que não vai ser. Eu acho que a gente chegou num consenso que estarem os 4 aqui juntos seria muito legal para a gente poder desmistificar essa coisa da consultoria, né? Eu acho que por trás da VES existem pessoas, e isso é a nossa marca registrada, e a gente precisava vir aqui falar com essa galera, trocar ideia com vocês, candidatos RHs, para a gente poder trocar ideia e contar um pouco de caos, que eu acho que a gente vai dar algumas risadas aqui hoje, né? A Carla tá com uma questão aí com uma turma de boné em vídeo entrevista que ela vai falar disso. Vou falar, não aguento mais. Precisamos falar sobre isso. Sincerão. Sincerão, momento sincerão. Então, a nossa ideia é fazer um bate-papo para vocês darem risada e conhecerem um pouco, não só da história da VES, mas também de como a gente opera no dia a dia, né? E eu acho que vai ser um esquema que todo mundo vai perguntar para todo mundo, para a gente poder se divertir aqui. É quase uma reunião de trabalho aberta que a gente está fazendo hoje. Né? Bem no nosso modelo. É isso. Pouco protocolo, bastante entrega. Vamos ter que tomar um cuidado até. Exato. Vamos ver, talvez precise de uns cortes aí. Isso. Ô, Jesus. Censura. Amado. É isso. Senhor Pai amado. Mas eu acho que eu queria muito começar de um lugar... de um lugar de história mesmo, sabe? Cara, eu acho que se tem alguém que pode contar um pouco dessa história é o Vini. É isso. E eu queria que você lembrasse, cara, como tudo isso começou pra você lá atrás, cara. Rapaz, vamos lá. Bom, a gente tá junto nessa... Começamos esse bate-bola, eu e Vitor. Eu acho que nossa história vem até um pouquinho antes de VES. Eu sempre trabalhei na parte de tecnologia. Hoje eu brinco que eu tô há 24 anos nessa área, eu acho. Já não pode ser trainee mais. Eu já não posso mais ser trainee, eu já sou um pouquinho experiente. E eu atendia o Vitor pela minha empresa. Eu tinha uma software house na época, e o Vitor veio com uma demanda para a gente desenvolver uma solução já na parte de RH, mas muito focada numa classificação de vagas e tudo mais. E eu brinco que a nossa história começou que eu falei, não vou fazer, não vou te atender. Porque o que ele queria na época era impossível fazer. Que hoje é uma realidade bacana, que eu acho que é o que a gente traz até de potência para a VES. Na época não era possível. Assim. Acho que então começa a nossa relação ali. E depois... Você não vai contar a história do carro? Vamos, né? Então, vamos lá, tem pessoal. que contar. Chegou um dia, na reunião, esse cidadão, essa pessoa que vocês conhecem, simplesmente vira e fala, então, se você não me entregar... A gente tinha a nossa agência era toda de vidro, a parte da frente, assim, a parte de operação, a equipe, o time ficava tudo ali embaixo. E ele simplesmente vira e fala, se você não me entregar, eu entro com o meu carro aqui, eu derrubo tudo isso daqui. Então começou assim a nossa jornada, né, de construção até aqui. E aí, eu acho que em 2019, a gente depois de algumas conversas, né, aí eu já estava fora desse modelo, a gente se reaproxima muito num revisitar isso. E eu acho que foi daí que nasceu a VES no modelo que ela tem hoje. Assim. Sem ameaças. Sem ameaças. Foi num café que depois a gente descobriu que fomos muito longe para conversar, que a gente podia ir mais perto, porque nós somos quase vizinhos. E a VES nasce com isso, assim, como é que a gente poderia usar a tecnologia de uma forma que facilitasse a operação do dia a dia, e isso ainda muito focado para o que a gente chama de vaga a vaga, né? Ou seja, para as vagas de operação e tudo mais, que tinham aquele trabalho muito grande de screening e tudo mais.
Então, desde o momento zero, eu acho que a gente nasceu com a videoentrevista, que o objetivo dela era a gente ouvir os candidatos e com base nisso a gente extraía dados possíveis da gente fazer filtros e tudo mais. Então, começamos na época para quem é um pouquinho mais antigo aí de tecnologia, do Watson, que todo mundo falava, o Watson entendia e tudo mais. Ele entendia Watson, alguma... eu acho que é o pai do GPT, não é? Eu acho que que sim, é o eu acho vô. que sim. Gostei, eu tô mais por aí. As IAs estão envelhecendo rápido. né? Exatamente. E ela atendia a gente até um certo ponto, em outros a gente brinca que nasceu o Vinison, que era uma estrutura proprietária já de AI, que a gente começou a rascunhar lá no começo. Então acho que isso é um pouquinho de como nascemos aí. Legal. E aí eu acho que nesse momento da história entra Carla e Narra, né? Exatamente. A gente tinha o produto original da VES era a videoentrevista. Sim, né? sim. E aí a gente, no desenvolver das coisas, a gente acabou cruzando com um grande amigo nosso em comum, Rodrigo Gazinelli. Se você estiver assistindo, um abraço para você. E aí o Gazi, como a gente chama ele até hoje, o Gazi foi e falou, cara, de repente isso pode ajudar a turma da Falcone a fazer o processo seletivo deles, né? E aí a gente teve contato com Carla. Foi. Cara, tem uma história dessa parte que é muito Tem. boa, cara. Eu ia falar, deixa eu contar. Vai, cara, porque a história é muito boa. Tem duas, na verdade, eu não sei qual que você vai falar. Vamos ver, A primeira, Vai. a primeira. Eu não sei se eu acho que é a primeira. Bom, eu cheguei na Falcone e tinha ali um desafio de reestruturar o programa de trainee, de estágio. A gente usava uma plataforma que não estava atendendo. E eu comecei a marcar reunião com várias empresas sem saber direito o que eu queria. Eu precisava primeiro entender noções de valores. Marquei com uma pessoa. Essa pessoa falou, olha, a gente não atende o que você exatamente precisa. Mas toma aqui o cartão dessa pessoa, que ele tá com uma ideia muito legal e eu acho que pode te ajudar. Peguei esse cartão, guardei na minha gaveta, ignorei completamente esse cartão. Por lá ficou. Falei, imagina, Ele esqueceu, cara. deixei o cartão ali. E a vida passou e eu continuei algum tempo ali ainda procurando fornecedores. Até que um dia chega o Gazi, querido Gazi, e falou, Carla, vem cá que eu quero te apresentar pra uma pessoa que tá aqui que eu acho que é importante você conhecer. Cheguei lá, era Vitor Varandas. E aí eu falei, eu lembro deste nome. Era o cartão que estava na minha gaveta. Então, assim, era realmente pra esses caminhos terem se cruzado. Não entrei em contato com ele, mas ele veio até mim de alguma forma que a gente, não explica. Mas era essa a história. Eu não sei qual que era a outra que você lembra. Não, a outra é de alguém dando sangue pelo projeto. Pode ser um pouquinho mais pra frente. Essa pode ficar mais pra frente, né? Guarda um spoiler aí, pessoal. Segura aí. Mas, cara, teve um negócio bacana desse primeiro contato da gente, né? E que eu acho que marca não só aquela ideia do projeto ali, mas eu acho que muito do que a VES é hoje, né? E que é a famosa frase. Exatamente. Vai dar M em algum momento. Conta essa história como foi Na minha enquanto percepção, cliente. Enquanto cliente, não agora como VES. Legal. Eu acho que assim, sempre quando a gente tá buscando, fornecedores, a gente pensa assim, tudo perfeito, como que tudo vai acontecer, pra garantir que não tenha nenhum problema ao longo do processo, principalmente quando a gente fala de processos de alta exposição, que a liderança gosta, que a diretoria tá perto. E eu acho que assim, eu era mais uma dessas pessoas, principalmente vindo da escola que vim, que era uma empresa extremamente estruturada, que gosta de tudo muito garantido. Processos e tudo mais. E plano A, B, C e D pra qualquer tipo de problema. Mas eu acho que é isso, assim, o que me conquistou foi a abertura, eu não sei se acho que é vulnerabilidade até a palavra, Sim. Demonstrar a vulnerabilidade que eles tiveram em falar assim, olha, a gente não tá prometendo nada perfeito. O que acontece vai dar problema ao longo do processo, sempre dá, E até hoje, tantos anos aí, a gente ainda tem problemas porque cada empresa é uma empresa. Mas vai dar problema, mas a gente tá junto e a gente vai resolver. E eu acho que isso foi um divisor de águas, até na minha cabeça um pouco pragmática, que sou, tinha dificuldade de arriscar, e obviamente, tendo pessoas ali que compraram essa ideia junto comigo, mas eu acho que isso me deu uma segurança tão grande de que, assim, eles estão assumindo que vão ter problemas e que a gente vai estar junto. E estivemos juntos em muitos problemas, em coisas que não era de responsabilidade da VES naquele momento de resolver. Eu lembro eu ligando pro Vitor, falando, olha, deu
daqui, realmente. Deu ruim. Deu problema aqui. Ele não tinha nada a ver com a história, era sobre o programa trainee, mas nada que competia a ele. Eu falei, socorro, era meio de pandemia. Eu falei, socorro, o que eu faço? A gente tem que mudar a agenda inteira, a gente não tem tempo, a gente tem mais candidato do que tempo, tudo mudou, tudo... Ele falou, calma, né? A gente parou, sentou, ele falou, se você quiser eu vou lá, encontro vocês. Foi eu e a Narra numa salinha, consegui desenhar tudo, com o Vitor ajudando. Então, assim, e foi isso. Isso, assim, conquistou muito a nossa confiança de refazer o processo muitas vezes ali, igual aconteceu enquanto a gente estava lá. Porque foi a segurança de saber que vai dar problema e a gente vai arrumar rápido. É o errar rápido, arrumar rápido, e sempre foi assim. Então, acho que essa foi a minha visão do lado de cá. Trouxe muito mais segurança, saber do erro. Engraçado isso, né? É curioso, né? Porque quando a gente para pensar friamente, né? A gente lida com sistemas caóticos. Sempre. Não sistema de tecnologia, mas sistemas para fazerem as coisas acontecerem, Sim. né? Se a gente pensa num programa trainee ou de estágio, por exemplo, cara, de um lado você tem milhares de candidatos inscritos. Tem uma plataforma de tecnologia no meio do caminho. Do outro lado tem cliente, que o cliente é o RH, mas também tem o gestor, também... E aí na hora que o sistema, né, esse sistema ele é caótico. Cara, vai dar problema em algum ele momento. é cheio de variáveis. Sim. E algumas dessas variáveis a gente não tem controle, Exato. e às vezes a gente nem tem mapeado Conhecimento, ainda, exatamente. É muito louco, né, cara? doido. E eu acho que é muito isso, né? Não vender esse sonho... Perfeito. Esse sonho de perfeição, né? Vou falar em perfeição... Adorei o gancho. Gostei também. Pega o gancho. Nossa, Mas perfeita. eu acho que Narra veio pra VES num momento muito especial pra gente, né? Eu acho que a Narra marca o começo de uma virada, né, da VES. E tem umas histórias engraçadas aí da Narra também. A gente vai falar delas. Pode ter Vai certeza. expor. Hoje vai rolar o expor. exposure. Cara, eu tô tranquilo com relação a isso. Se bem que se eu expor vocês tendem a me expor também. Isso pode não ser legal. Mas ok, vamos seguir assim. Mas Narra veio num momento pra VES muito, muito especial, assim. Que era um momento que a gente deixava de ser o Vini e o Vitor e começava a dar uma cara de firma, né? O que você sentiu, amiga, no começo? Uma bagunça. Brincadeira, gente. O Vitor falou da coisa da perfeição, porque eu sou o perfeccionista. A gente brinca que eu sou a organização aqui. Mas e quando ele fala do momento especial, desse momento, é muito desse momento, de vir para a gente começar a estruturar algumas coisas, porque muitas ideias, e é uma característica da VES, esse pioneirismo em muitas coisas, em mudar, e por isso que a gente fala que coisas vão dar errado, porque a gente inova todo o tempo, traz coisas pequenas ou grandes, em níveis, né, pequenos ou grandes, de inovação, e isso tende a trazer desafios, incertezas, problemas. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem a nossa tecnologia, mas a gente está falando de vários aparelhos, de vários sistemas, atualizações, enfim. E eu vim muito nesse momento de tentar ajudar na estruturação, de trazer um pouco mais de processo, organização, para a gente poder trazer uma continuidade maior e escalar um pouco mais a firma, né? De 2, agora estamos já em 4. É isso. Né? E acho que vim muito nesse momento, e como, né, já demos spoilers, eu também fazia parte da Falcone, também estava ali do outro lado da mesa, e o que eu sentia também ali de visão de cliente também era muito a parceria. Acho que a VES, para mim, foi o primeiro fornecedor que não era só um fornecedor, era um parceiro de fato. Então, quando a gente fala assim, a gente tem um parceiro para ajudar a gente nesse processo, nesse projeto. Cara, a VES é a definição de parceria, porque é isso, a gente... Coisas ruins e boas, problemas e coisas muito boas vão acontecer, e a gente vai estar junto nessa para ajudar, para resolver, e a gente sabe até onde a gente pode ir, né? Acho que esse é o ponto. E aí, para mim, foi muito desse momento de vir, começar a entender até aonde eu poderia ajudar a estruturar algumas coisas, fazer acontecer, e
pegar, como a Carlinha fala, pegar um guardanapo, que às vezes eram as ideias, né, para poder passar por uma planilha, um sistema. Eu tenho o meu até hoje, eu ia mandar uma foto pra vocês, eu esqueci. Do dia que a gente foi jantar, antes de eu vir pra VES, a gente fez alguns jantares até a gente chegar a sua proposta, na né? decisão. A minha proposta rascunhada, foi num guardanapo, num restaurante. Pior que foi, né? Eu tenho ele lá guardado, eu guardei. Cara, isso é relíquia da empresa. Muito! E essa é uma Se a característica. gente tivesse no escritório, isso seguramente Ia estaria num tá quadro. lá, ia estar lá. Ia estar num Ele quadro. fez tipo filme, assim, né? Escreveu o valor, passou. Assim. O melhor foi eu pegando o guardanapo pra tentar lembrar de tudo e explicar pro Rodolfo. Aí eu pegava o guardanapo, eu abri, então, aqui é porque a VES tem isso, aí tem isso, aqui eu não lembro o que Fora era. o garrancho, eu né, de tentando identificar o que era. Juro. Cara, é por isso Muito que eu bom. falo, né? Tinha que ser a gente, né? Porque, cara, a doideira... Se a gente para pra pensar pra esse projeto lá atrás, né? A gente tinha uma ideia e um sonho. A grande verdade era Só. essa. E aí eu acho que até pra Juízo zero. tangibilizar. Na época, a gente só tinha vídeo entrevista. Só. E aí a Carla não precisava só da vídeo entrevista, ela precisava Ah, de é. todo o ATS. E aí eu olhei pra cara dessa pessoa e falei, Vinícius, dá pra fazer? Vinícius, eu não tenho juízo nenhum, mas o Vinícius consegue ter um pouco menos porque ele embarca nas minhas maluquices. Ele fala, ele nunca atesta fala não. que fala que sim, Cara, né? Nunca fala não. impressionante. Pra você ver que quando eu falei não... É verdade. porque realmente a não coisa dá. vai- Fala não. E aí o Vinícius virou e falou, não, dá pra fazer. Isso era dezembro de 19. 19, né? 19. Dezembro de 19. E aí a gente ia abrir o processo seletivo em, tipo, fevereiro. Esse menino montou um ATS em um mês e meio. E o mais legal do ATS, na época, não sei se vocês vão lembrar disso, mas assim, a gente só tinha até a próxima etapa desenhada. Exatamente. E aí, na hora que os candidatos migravam de uma etapa para outra, a gente começava a desenvolver a próxima. Cara, Bora que eles chegaram. era Bora que eles desesperador. chegaram. Eu achando que tava tudo sob controle. Não, Eu achei que tava gente, tudo sob tranquilo. controle. Nossa, gente, que correria que foi aqui. Foi. Aí a gente abriu o processo num carnaval, era véspera de carnaval. Reuniões Meia-noite. muito boas. Meia-noite. Meia-noite. Gente, pausa pra gente falar de Aline Benacchio aqui. Aline Benacchio. Aline. Aline. Cara, a Aline fez parte desse time, dessa Sim. super construção, foi super importante pra gente. Algumas coisas que existem na VES hoje ainda tem Carinha de a Aline. digital de Aline E a gente Benacchio. lembra dela semanalmente. Semanalmente, Né? Não tem como. cara. Ontem, inclusive, estávamos falando. É isso. E aí, cara, a Aline tinha algumas questões, né? Para ela, se o processo seletivo vai abrir dia 10, é dia 10, meia-noite, 001 segundo. Exatamente. Tem que abrir. E aí, a gente foi abrir o processo seletivo, foi demais, virou o programa, e aí, beleza, entrou o processo. Mas todas essas pessoas que aqui estão na mesa estavam acordadas à meia-noite para saber se tudo estava funcionando de maneira adequada. Porque, Meia-noite obviamente, do tem a domingo. candidato Obviamente. meia-noite 1 querendo se inscrever. De né? domingo pra segunda, com É. certeza. Com certeza. Mas tem uma que é mais engraçada e eu vou me expor sozinho antes que vocês me exponham. Eu passava carnaval na Bahia Nossa. na época. Nossa, Essa é a melhor também. Cara, Também foi um divisor de águas. foi, né? Foi, a Porque confiança ali. perdeu o você não tem. juízo, né? Foi. Gente, eu tava de abadá na última reunião antes da gente fazer o Go Live do projeto. Tava. Sim. De abadá, Você sempre foi não. o louco do carnaval. Você estava de marinheiro. Marinheiro. Com abadá qualquer. Como que é O o capzinho. capzinho Olha, a de credibilidade ali, ó. Listradinho, branco e azul. Tava. Que humilhação, Isso, Jesus. e E aí logo depois veio um negócio tranquilo, né? Que veio só uma pandemia global que... Nossa, Exatamente. foi. Que foi Cara. Mas teve um outro divisor capítulo. de águas também, que eu não lembro o que a gente foi fazer, que a gente foi desenhar, que a gente marcou uma reunião domingo na sua casa. E aí, era alguma coisa que a gente tinha que reestruturar. Então, fui eu, Aline Benacchio, e os dois estavam lá, Vitor e Vinícius. E aí, eu lembro que deu 4 horas da manhã, eu e a Aline, a gente tava, né, um pouquinho alta, a gente tinha saído, a gente tava, talvez, Vocês não nas estavam melhores felizes. condições pra um domingo ir trabalhar, e eu mandei mensagem pra ele, eu falei, olha, a gente vai atrasar, que a gente tinha marcado, sei lá, às 9. Eu falei, ó, tô indo dormir agora, a gente vai atrasar e a gente chega aí em algum horário. E a gente foi pra casa do Vitor, né, com uma leve ressaca, e a gente acabou com o estoque de Coca-Cola dele. Vitor é viciado em Coca-Cola, pra quem ainda não sabe.
E teve também, foi outro divisor de águas, que a gente passou um domingo inteiro juntos. Eu não lembro exatamente o que a gente ia desenhar naquele momento, Foi na reta mas final, foi, na reta né? final de abertura. Talvez pra foi ver quase um nesse geral um do repasse. processo. E aí a gente passou um domingo ali também muito bacana, nem parecia que a gente estava trabalhando, foi realmente Acho muito que esse leve. é um capítulo da nossa história, né? Acho que é um marco. Eu olho pra isso com tanto carinho, sabe? Muito, muito. Eu acho que o que a gente construiu, começamos a rascunhar ali a parte de análise de candidato. Então, assim, desde quando a gente começou a vídeo entrevista, a gente sair do modelo binário, que era tirar dados mais binários e começar a fazer análise de speech de candidato. Então, assim, como é que a gente começou a construir isso? Que foi quando a gente criou o projeto com a Falcone para começar a desenhar o nosso primeiro modelo de inteligência artificial na época. E aí eu lembro outra história que a gente tinha que captar isso e esses dados não podiam ser exportados, não podiam sair. E eu lembro que eu passei, acho que foi um dia inteiro no almoxarifado da Falcone. Me desculpa por isso. Se eu nunca pedi desculpa. Captando todos aqueles dados para que a gente pudesse levar para o nosso servidor e criar um modelo e tudo mais. Então, Tava quentinho, pelo menos. tava né? quentinho. Acho que frio eu não passei naquele momento. Ele tinha que assistir os vídeos por um computador, gravar o áudio em outro computador para poder criar a base de inteligência para poder calibrar começar. o perfil, né? Pra calibrar o foi perfil. as primeiras. Foi uma história surreal essa. E foi nesse dia que ele deu o sangue? Não foi foi. outro. no Teve um outro dia. dia que foi engraçado. As pessoas não vão entender como assim deu sangue. Literalmente, vamos deu contar. sangue por esse projeto, por essa isso. empresa. Cara, no escritório da Falcone tinha um corredor grande e tinha umas placas de sinalização, né? E esse dia era um dia muito maluco, porque a gente tava meio nesse momento, a VES ainda tinha uma coisa meio startup e tal, parará. A gente falava que a gente era startupeiro, Exato, né? E aí a gente tinha várias reuniões para poder vender a ideia, né? E aí nesse dia a gente foi para uma reunião na Falcone, a gente estava super atrasado, porque tinha outro cliente na sequência. Cara, eis que esta benção de Deus saindo do escritório, me mete a cabeça numa placa de sinalização e abre um rasgo na cabeça dele. Eram umas placas Mas em triângulo de madeira. Não tinha sentido. Não tinha sentido. E era numa esquina. Era numa esquina. Ó, só a Falcone não pode processar a gente, hein? Não, aí a turma tem que olhar para questões de segurança do trabalho por lá. E aí, cara, eu lembro do Vini, a gente desceu, né, do escritório. Meio zonzo. O Vinícius tá doendo. Eu falei, Vini, a gente tem reunião, cara. Só vai. E a gente tá começando esse negócio, a gente não pode perder, era uma empresa grande, né? Era uma empresa grande. E aí eu falei, cara, não é possível, Vini, mas dá pra ir? Ele falou, não, dá pra ir, vamos, só me ajuda a limpar um pouco. Aí ele falou, olha aqui pra ver como é que tá. Eu falei, Jesus amado, tem um rombo, mas se eu falar com o Vini que tem um rombo, vai ser pior, Melhor não tá deixa. sangrando. A camisa era branca, não pingou sangue, vambora. Depois a gente E aí resolve. fomos pra bendita reunião, esse menino com a cabeça aberta. Quando ele chegou em casa, eu falei, Vini, você tá bem? Ele falou, cara, eu acho que eu vou no hospital. Eu De pedi bom pra tom. minha esposa, eu falei, dá uma olhada com uma... Vamos pro hospital. Acho que é melhor. Resumo da ópera, foram quantos pontos? Acho que foram 3 ou 4 pontos, eu acho. Olha Caramba, cara. Pois é isso. Tá Muitas vendo? histórias, muitas E agora histórias. você Estamos senta aqui aí de hoje. diretora de operações, mas olha o que você fez o pessoal passar, tá Eu vendo? já me desculpei. Pelos dois agora, pelo Já. almoxarifado e pelo corte. Forte. Não, muito doido, né, cara? Eu olho pra essas histórias e eu fico pensando, né, cara, que doideira. A gente foi muito doido, Sim, cara, sim. pra poder botar tudo isso de pé, né? Mas acho que é muito legal, eu acho que ver e eu acho que isso é só o reconhecimento de tudo que a gente foi construindo ao longo desse tempo, né? Eu acho que sempre no nosso modelo de inovação, de vambora, vamos fazer, mas acho que sempre com juízo, às vezes um pouco menos, mas acho que com o comprometimento da entrega. Eu acho que esse sempre foi o nosso ponto e eu acho que é o que trouxe a gente até aqui. Exato. E é doido, né? Enquanto a gente tava falando de Falcone, né? Eu acho que a Falcone deu coisas muito importantes pra gente, né, ao longo da nossa história. Foi o nosso primeiro cliente, foi a nota fiscal 001 Exato. emitida da VES. E tem um outro ponto que é legal, que é toda essa construção, e hoje 50% do nosso time
vem da estrutura Das da origens, Falcone, né? e isso é muito, muito legal. E aí, avançando um pouco na história, né, eu acho que vem um outro marco que, particularmente, eu acho sensacional na VES, que é a chegada da Aura, né? Eu lembro que naquele momento, a gente só tinha a plataforma de seleção, a gente não se posicionava como consultoria. E aí chega a Aura, né, num momento em dezembro não, acho que um pouco antes, na verdade, acho que era setembro. Eu conheci uma pessoa da Aura, ela me ligou, falou, você faz processo trainee? Eu falei, não, eu tenho a plataforma que faz. Cara, somos uma empresa enxuta, não temos como tocar isso, eu quero que você toque tudo. Mais uma vez, vou eu na porta do Vinícius e falo, então, tá pra rolar um negócio aqui. E aí? E aquele momento, cara, a gente, no momento de startup, você não tem muita grana, né? Não tem dinheiro. Falei, cara, se a gente não pegar isso, a gente não paga as contas. Vamos! Bora. E aí, bora. E do mesmo jeito que o Vamos Vinícius que bora. não fala não, o Vitor promete o mundo pra todo mundo. É isso. Então junta esses dois. Quem falar não aqui, Carla Lopes. Nahara, eu. É isso. É isso, a gente sacou as bravas. Mas, cara, foi muito doido. E aí começa a nossa história em consultoria mesmo, né? Eu acho que até só dando um passinho para trás ali, eu acho que tendo nosso, já que estamos relembrando a história aqui, tem a nossa passagem pelo programa de aceleração da Startup Farm. Eu acho que foi ali que a gente começou a ter noção que o produto que a gente criou, eu acho que até hoje tem uma frase que me marca, assim, que a gente tava usando uma bazuca para matar formiga. Então, assim, a gente tinha um produto que tinha uma capacidade de triagem e eu acho que como ele nasce como tecnologia, tanto o ATS quanto as funcionalidades que a gente cresceu, a gente desenvolveu, a gente tem uma capacidade de tratar um volume muito grande. E eu acho que a partir dessa frase foi quando mudou a nossa percepção. A gente falou, a gente, em vez da gente focar numa vaga que, beleza, uma vaga pode ter o que ali, 100 pessoas inscritas, a gente levou isso a gente olhou, pensou e falou, onde que tem mais candidatos? E aí foi quando abriu a nossa segmentação aí, olhando para trainees, né? Porque naquela época a gente viu o boom dos ATS, né? ATS que enfim, são as plataformas de recrutamento, né? E a gente falou, cara, se a gente tem uma baita ferramenta na mão, vamos pro processo mais difícil de todos. Vamos pro processo mais complexo, né? É isso. E só lembrando, participamos de um outro evento, saímos com aquele checão enorme. Lembra? Ficou guardado um tempão na minha casa. Eu falei, é a primeira vez que eu tenho um checão na minha vida. Tem uma história boa desse negócio. A gente ganhou. Eu não sei se vocês sabem dessa história. Eu sei. A gente foi num evento que era mais ou menos assim. Rolava um momento de pitch. E aí a gente tinha que contar a nossa solução, que é um processo clássico de startup. Sim. E aí, cara, a gente fez o pitch e a gente ganhou o pitch day lá. E aí ganhava um cheque em dinheiro e uma marca de café patrocinava. E a gente ganharia uma cafeteira profissional e não sei quantas cápsulas para poder botar no escritório. No escritório. Cadê o escritório? Pra quem não sabe, a gente trabalha de casa. E aí, cara, a pessoa da fábrica de café vira e fala assim, então, me dá um endereço do escritório pra gente poder mandar a máquina, né? Eu falei, então, deixa eu te contar. Você precisa ser forte. Não temos escritório. E aí ficou aquela treta, né? Cara, mas calma aí, a gente prometeu que ia dar, eu preciso dar, porque faz parte da estratégia de marketing de eu entregando a máquina e tal, né? Resumo da ópera, hoje as cafeteiras que nós temos em casa são dessa empresa, porque aí tinha um detalhe, era cafeteira profissional. Então, não era doméstica. Sim. Então, eles desmembraram o prêmio, eles converteram em duas cafeteiras residenciais. E aí, cara, eu acho que a gente ficou quase um ano com cápsula de café em casa, exato. Não foi? Que beleza. Foi super legal. Foi super legal. E o checão, o Vinícius ficou guardando aquilo checão, guardei por um tempão. Poxa vida. Muito bom, cara. Vamos avançar na história. Vambora. E aí, eu acho que
a gente está falando aí de 2020, com a chegada do primeiro cliente, depois vem Aura, né? Eu acho que... E detalhe, Aura veio com muita felicidade para esse momento de marco muito importante para a VES, mas enquanto nós clientes, rolava um ciúminho. É isso. Né? Gente, Da nossa verdade. parte, a É gente não verdade. queria ouvir falar É isso. que tinha Cara, outro Porque a gente tava cliente. acostumada a ser exclusiva. Exato. Então a Aura por muito tempo Só era atendia a Voldemort. gente. Então, É assim, quer abrir Acabou processo assim. meia-noite? Eles vão abrir processo isso. meia-noite. É isso, vocês gostavam da exclusividade. Gostava. Era Aí, bom, do né? nada, Nada vamos boba, fazer né? reunião tal horário? Ah, não posso porque eu vou falar com a Aura. Aí a gente ficava, tá. Rolou esse ciúme muito Rolou, é tempo, verdade, cara. é Eu verdade. tinha esquecido Foi. disso, tá vendo? Não podia ser mencionado, era Voldemort. Era Voldemort. Valdemort. Não é Você não mencionado. pode ser nomeada, né? Exato. Exato. Hoje Cara, a gente não te me ama, Aura. Obrigada por Sim. tudo. Beijo, Isa, beijo, Mel. Muito bom, cara. Mas realmente, muito doido isso. Eu não lembrava da história da Aura versus Falcone, É. nos primórdios Ciúme. da empresa. Sim. E aí eu acho que teve mais momentos que são legais, assim, da gente falar, né? Teve um que eu acho que foi a chegada da Narrinha, né? Porque a gente tinha trocas muito legais, o Vini e eu, nessa forma de fazer as coisas, né? O Vini, cara, com baita conhecimento de tecnologia e como ele conduz as coisas, e eu com essas ideias meio maluca de, cara, como é que faz, como é que não faz, e etc. E a gente gerava um sistema um tanto quanto caótico ali, né? Eu puxando uns temas, o Vini tentando aterrissar, o Vini dando um baile no que tange tecnologia. Costumo dizer que o Vini é aquele cara que é dev, mas não é, porque ele olha para muito além do código. Então isso era muito legal. Mas a Narra chega num momento que era bastante curioso, né? A gente estava num limbo ali, e aí eu acho que eu vou falar de outro cliente muito importante na VES, que é o Grupo NC, que foi um momento que a gente estava num divisor de águas meio barra pesada ali, porque a tecnologia não decolava, né? Ou seja, a gente teve a tese invalidada do momento de da vender tecnologia, né? E aí a gente, cara, pra gente poder fechar a conta, a gente vai precisar vender consultoria. E aí, mais uma pessoa que eu acho que é legal, acho que eu queria muito usar esse espaço para lembrar Sim, das com pessoas certeza. Sim. que fizeram parte da nossa história, né? Eu acho que entra na nossa vida Paulo Pagliaroni. Paulão, você é o cara. E aí o Paulo leva a gente pro Grupo NC, apresenta a gente para pessoas muito, muito bacanas ali do grupo, e são nossos clientes até hoje, estão com a gente firme e forte. E aí naquele momento era divisão de águas, né? Cara, se não entrar o Grupo NC, Vini, vamos vender arte na praia, vamos fazer outro Era tudo rolê. ou nada. Agora foi. E aí, na hora que entra o Grupo NC, você já tinha chegado quando o Grupo NC entrou na... Eu estava antes, as nossas conversas, o Grupo NC já estava ali no pipe, então a gente tinha muito esse objetivo de dar certo. Eu entrei um pouquinho antes para engrenar, né? Porque Você tava no guardanapo ali. Eu tava num pré ali, porque durante muito tempo eu estava no corporativo, e fazer essa virada é uma virada de chave quando a gente vem para esse lado da mesa. Então eu entrei um pouco antes, mas a gente já falava do Grupo NC, que estava vindo aquele projeto, enfim, então a gente estava nessa preparação para fazer acontecer, abrir ali em junho, mais ou menos, que foi. Eu entrei em março. E aí fecha o Grupo NC. Aí começa... ali eu acho que foi a grande história, né? Ali a VES deixa efetivamente de ser uma empresa de tecnologia e começa a se posicionar como consultoria. Eu acho que quando a gente começou a rodar Grupo NC, a gente fez uma reunião, os três, você não estava presente ainda, mas a gente sentou os três para poder conversar e falou, cara, a gente precisa se posicionar a partir de agora. É assumir mesmo a bronca, matar no peito e falar, somos isso aqui. É isso. E ali eu acho que foi um outro momento muito importante pra gente, sabe? De posicionamento. Foi. Mas vamos falar mal da Narra? Sempre, né? Gente, eu tô aqui. O bullying É faz deselegante, parte dessa falar. Deixa eu É virar aqui, deselegante, pelo é deselegante menos. falar mal das pessoas. Tô brincando, amiga, jamais falaria mal de você. Mas eu acho que é legal a gente trazer isso no sentido de falar com as pessoas candidatas que porventura venham assistir esse vídeo e tal, e até mesmo para os RHs, né, que
a gente é uma empresa, a gente é super sério naquilo que a gente Sim. entrega, mas a gente tem problemas internos como toda empresa humano, tem. né? Somos pessoas. Somos pessoas. E tem uma história sua, Ná, que eu queria muito que você contasse, que foi o pacto, né? Eu acho que esse é um rolê que eu acho que vale muito a pena ouvir a tua versão dessa história o famoso pacto da Narra. Vamos lá. E eu acho que impacta muito até O pacto impacta. o pacto impacta, né? Eu acho que conversa com a história dos candidatos que entram também. Eu acho que da mesma forma que aconteceu com a Narra, eu acho que é uma coisa que também pode É verdade. acontecer Uhum. Sim. com trainees em começo de carreira e tudo mais. Então acho que é importante Boa. essa Boa, história. mas me lembrem se eu for esquecendo de alguma coisa. Vamos lá, gente. Então, estamos falando de Narra, que vinha do mundo corporativo, organizada, metódica, muito exigente, perfeccionista, que vocês adoram falar aqui, né? O ponto positivo nas dinâmicas. Vim para esse lado da mesa e a gente precisa ter essa virada de chave de ajuste de como fazer as coisas, de como entender o seu papel, até onde a gente vai. Porque, de um lado, eu estava acostumada a me deparar com um problema ali dos processos e pensar 3, 4, 5 pezinhos para frente e começar a fazer isso acontecer. E quando a gente está desse lado daqui, a gente pode pensar, a gente pode trazer para o cliente, trazer versões, histórias, acontecimentos, né, muitos esses dados de mercado, mas a gente não pode fazer por ele. E aí, aqui eu tinha muito, vim naquele guardanapo de papel que foi me apresentado, vim muito com o objetivo de organizar algumas coisas, de trazer um pouco dessa estruturação para a gente poder alavancar, né, o crescimento da VES. E a gente falava de alguns pontos de ajudar a estruturar esse lado também de comercial, que é um ponto que o Vitor faz brilhantemente, e a gente sempre fala isso, o quanto ele brilha muito nesse campo. E veio um pouco daquela pressãozinha de, assim, cara, síndrome da impostora, assim, nunca serei o bastante para o que eles precisam. Nunca serei o Vitor, nunca serei o Vini, e só a Narra que não dá conta. E pré-abertura de NC, a gente teve um pedido de ajuste do cliente, acho que assim, 1 ou 2 dias antes. Eu tinha marcado um jantar com você e a Luísa. Beijo, Luísa. E eu querendo entregar aquilo e sair pra jantar com vocês. E eu falei assim, meu Deus, não tá dando. Aí eu, gente, espera que eu tô tendo uma crise de ansiedade. Peraí, deixa eu só passar a crise aqui. Eu já vou fazer, peraí, deixa eu só passar. Só parar a tremedeira do olho aqui, ó. E aí eu cancelei o jantar com as meninas, e aí os meninos viraram nesse momento e falaram assim, não, calma, espera, não pode. O que tá Não é assim, Não é assim. Não é pra ser assim, né? Quando você veio pra cá, o combinado era pra gente ser feliz, e a gente quer que todo mundo seja feliz, nosso objetivo é esse. E se tá acontecendo isso, calma, assim, não vai, o mundo não vai acabar, então a gente realinha prazo, a gente realinha o que tem que ser feito, calma, e eu assim, claro, ficando calma, e acho que teve muito esse momento, esse caos ali, e aí me corrija se eu tô esquecendo alguma coisa do meu pacto, mas aí em um encontro que a gente foi para o Gruca. Foi no Gruca? Foi no Gruca. Foi acho que um mês depois, porque abriu em junho e o Gruca foi em agosto, na verdade. Isso, Eu acho porque tinha quase um ano, não? Eu acho que foi um pouco mais pra frente. foi um pouquinho mais pra frente, eu acho. Eu lembro que a gente foi pro Gruca, um evento, né, ali em Campinas. E a gente vai um dia pra montar stand, aquela coisa, e jantando no Bar Brahma. Exatamente, na mesinha do Bar Brahma. Na mesinha do Bar Brahma. Eu trouxe um pouco disso pra mesa, desse pacto de que eu estava achando que eu não estava atendendo. E eu tinha essa expectativa setada, que eu tinha que atender, e não estava atendendo. E estava nessas crises, enfim. E os dois olham pra mim e falam assim, mas você fez esse acordo com quem? Quem falou que você tem que fazer Quem pediu isso? Não tava no guardanapo. Ela fez um Não acordo tava com ela no mesma, cara. Foi Um muito negócio louco. muito doido, né? E é o psicológico da gente. Eu fazia terapia, estou de alta, inclusive. Aê! Ó, aí, tá vendo? Mas mesmo assim, é algo muito louco, porque a gente coloca uma pressão na gente, e vindo de um histórico também, que já me levou para esses lugares. E essa viradinha de chave precisou vir esse caos acontecer para poder virar, e aí eu virei bem.
recebi de ponto positivo na minha avaliação de fim de ano. É verdade. 5 minutos sem perder a amizade. Que é a nossa avaliação de fim de ano. E acho que isso realmente foi uma virada pro lado até que me ajudou a levar a alta da terapia depois, inclusive. Legal, que massa. Então, Ana Paula, psicóloga, beijo. Então Hoje vai ter beijo pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Ah, gente, aí eu me sinto muito na minha terra infância. Beijo pra você, quer dizer, pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Especialmente pra você. Fofo. Não é da minha Legal. época. Muito bom, muito bom. Muito legal, cara. Eu acho que vamos avançando aí no tempo, né? Eu acho que a gente tem mais um monte de coisa legal pra Um monte gente. de história. É porque é doido voltar, né? Quando você fala assim, cara, olha que doideira, né? A Narra com o zóio tremendo, a gente vendendo coisas legais, vendendo ideias legais para pessoas candidatas e a Narra tremendo dentro de casa, né? Assim, cara, que sentido faz isso, né? E a coisa vai para um caminho muito, muito curioso, assim. Aí a gente já está em 23, vamos para 24. Aí 24 eu acho que a gente... Foi na reunião no final de 24? Não, foi no final de 25 que a gente... Não, Não, 24. Final de 24? Final de 24. Verdade, foi final de 24. E aí, final de 2024, a gente vendo a perspectiva, né? Depois de estar posicionado como consultoria, depois de estar realmente começando a trazer clientes, os clientes chegando com a gente, né? e tal. Implementando o WhatsApp. É, isso que eu ia falar. Acho que tem um marco grande em 24, que eu acho que foi quando a gente trouxe o WhatsApp como ferramenta de plataforma de gestão dos candidatos, né? Então, a gente sai daquele modelo de ATS, de ter que fazer cadastro, toda a comunicação via e-mail, tudo mais, e a gente está falando com uma geração que não é mais o dia a dia deles. E eu acho que desde o início da VES, eu acho que a gente sempre teve essa ideia, assim, de sempre usar a tecnologia para resolver um problema. Então, a gente sempre olha primeiro para o problema, e depois a gente pensa qual que é a tecnologia que a gente vai utilizar e desenvolver, o que quer que seja. E foi ali que eu acho que surgiu a ideia da gente usar o WhatsApp para a gente tirar a barreira que eu acho que a gente tinha de alguns candidatos a fazer o processo, e a dificuldade até, às vezes, de tocar. A gente sabe que eles, nesse período, se inscrevem para mais de um processo seletivo e tudo mais. E foi muito legal a primeira experiência, a gente fez uns primeiros testes ali, e eu acho que desde o primeiro processo que a gente tocou, acho que no primeiro semestre de 24... Foi Kepler. Foi Kepler. Foi o primeiro processo... Via WhatsApp, isso, como Kepler Weber. Kepler Weber, exatamente. E desde lá a gente já sentiu, assim, tanto nos nossos processos internos, a gente viu como era totalmente diferente a aderência, a quantidade de inscrições, a forma como eles avançavam no processo, porque realmente o candidato ele não precisava... a gente até tem algumas soluções que ele sai um pouquinho do WhatsApp, obviamente, até porque a gente traz outras tecnologias, igual a vídeo entrevista, que ainda não dá para rodar no WhatsApp, mas eles resolvem tudo ali. Então, eles sabem que etapa eles estão, toda a comunicação com eles recebem recall. Então, acho que isso foi muito legal, foi um marco pra gente de inovação focada na experiência. Acho que a gente fala de experiência tanto do RH, dos nossos clientes, mas muito do candidato. E de novo, outra característica da VES, né, de trazer coisas novas, cara, a gente mudou todo o nosso sistema para abarcar isso, essa solução do WhatsApp, dessa acessibilidade, enfim. O cliente, né, a Kepler, entre outros, foram muito parceiros de embarcar nessa loucura junto. E é quando a gente encontra outros probleminhas, muitos celulares diferentes, versões, né, e que às vezes tem alguma dificuldade por conta do aparelho da pessoa, vai lá, entende, né, vai pelo suporte, pede dados aqui, vamos ajustando, que é isso. Bugs, coisinhas vão acontecer e a gente vai ajustando. Eu acho que você já levantou isso no comecinho, eu acho que é legal a gente ressaltar. Eu acho que a gente sempre fala, até nos nossos atendimentos do suporte, assim, eu tô contigo até dar certo. Porque eu acho que esse comprometimento com os candidatos é muito legal.
Porque, assim, pra gente não é um número qualquer, é uma pessoa que tá ali. É a história de uma pessoa que a gente muda. É a Às vezes vida é o de sonho uma... dela ali, né? O sonho dela, da família. Eu acho que acho que a gente pode depois contar, eu acho que o Vitor tem histórias muito legais de transformação mesmo. Que, assim, a gente não é só um processo seletivo, a gente muda histórias. Então, a gente não abandona ninguém no processo, assim, vamos embora até dar certo. E aí, ó, suporte, galera. Suportes, né, do Momento qualquer agora, processo. momento. Atenção. Quem atende, eu e Vini. Somos pessoas, não é uma IA, não é um robô, né? Então, a gente vai estar com você até o final, até dar certo. Então, paciência, estamos aqui de mão Não dada. abra vários tickets. Não abram vários tickets. Abram só, a gente mantém a conversa ali, a gente amplia prazo se precisar. tá então, tudo assim, ó, bem. dicas do processo seletivo. Vocês são muito queridos. Muito. Não, vocês são muito queridos falando assim. A gente é mesmo. Parem de xingar no suporte. É As isso. pessoas. Parem de brigar com o suporte, porque são A pessoas. gente tá do seu lado. Exato. A gente tá ali pra resolver. Vai demorar um dia, vai demorar 2, uma semana, mas a gente tá com você. É isso. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto, né? Acho que o Vini trouxe um negócio muito legal. São pessoas, né, cara? Sim. Dos dois lados. Dos dois lados. Isso é muito, muito gostoso. E aí, cara, Dos três lados, eu diria, né? Tem pessoas para todos, Exato, pra exato. todos os lados, né? Aí, pra gente poder continuar nesse bloco de histórias, né? Aí a gente abre a Kepler, e aí passa um tempinho, a gente abre a SBF. Cara, que foi outro marco, cara, muito bacana. foi um baita processo, uma baita mudança de chave pra gente. Também tivemos gente que confiou pra caramba na gente naquela época. E aí tinha um desafio de fazer uma campanha. Acho que foi o nosso primeiro cliente B2C sim. pesado, assim, né? De um segmento totalmente diferente do que a gente estava acostumado, né? Exato. Cara, e uma vibe muito legal, né? Que Sim. Muito gostosa. A gente foi pra vibe do esporte, né? A gente foi pra vibe da dança. Então, acho que foi o primeiro trabalho que a gente teve, uma campanha B2C, inclusive com vídeo, né? A gente produziu o vídeo manifesto pro processo seletivo. A musiquinha tá aqui, ó. A Nossa, musiquinha até de em mim, funk. eu que não tava, eu lembro, é incrível gravação esse com vídeo. drone no Ibira, filmando a quadra com o logo da Nike. Eu acho que foi muito legal, assim, essa Foi experiência. sensacional. Foi bacana demais. Baita projeto. Baita entrega também. Baita. Foi Foi muito bacana, né? E eu acho que, aí, voltando um pouco, né? No gancho de 2024, a gente tem esse crescimento. E aí, passamos perrengue também, né? Passamos, opa. Porque 2024 foi engraçado. Acho que você não estava tão próxima nessa época. E, cara, vamos usar o WhatsApp. O WhatsApp é muito legal. E aí a gente descobriu por que o Mark Zuckerberg é bilionário, né? Exato, porque a conta chega. A conta chegou. O WhatsApp é legal, quem não é legal é a meta. É a meta. A meta cobra pra mandar mensagem. O boleto Cara, que a meta manda. No dia que chegou, porque a meta é acoplada no cartão de crédito, né? A primeira. No dia que chegou a fatura do cartão de crédito. Fecha a firma. Oxi, Cara, Ué. acho que clonaram isso aqui. eu acho que foi um baita susto que a gente tomou, né? Porque naquele momento a gente tinha rodado Kepler Weber, que era um projeto mais focado, mais direcionado, e aí a gente vem para um projeto de marcas B2C fortes, como Centauro, Nike e etc. E de repente o volume de inscritos era muito maior. E eles desciam muito, né? E aí chegava uma hora que a gente torcia para ter candidato, para poder ter volume de gente, para a gente poder encontrar as pessoas, acessar as pessoas, mas a gente também torcia para ninguém mais se inscrever, porque cada pessoa que entrava era muito caro dentro do processo, né? E esse momento eu acho que é muito legal de lembrar, porque é o que a gente chama de custo da inovação, no final das contas, né? Cara, a gente se jogou no processo de ter o WhatsApp em processo seletivo, sendo a primeira consultoria a usar esse tipo de coisa, mas a gente não tinha 100% mapeado quanto isso efetivamente custaria, né? E aí é bastidor de processo, porque isso o cliente não fica sabendo. Não. E a entrega é o famoso, tava lá. Primeiro você começa, depois você melhora, Exato, né? Primeiro você toma um susto e depois você organiza a casa, né? Isso. E eu acho que
essa é uma outra característica muito forte da gente, sabe? De quando narra atrás, assim, cara, a gente inova o tempo todo, né? O tempo todo trazendo coisa nova, trazendo... Cara, como é que a gente pode fazer isso de um outro jeito que vai melhorar para a pessoa candidata? Como é que a gente vai fazer isso de uma forma melhor para o nosso cliente, né? Eu acho que isso é uma característica que me orgulha bastante no que a gente está construindo, no que a gente está fazendo, sabe? De verdade. Mas aí, quando chegou o WhatsApp, bate o frio na barriga, né? Bate o frio na barriga que a gente fala, caramba, e agora, né? Isso vai ser um sucesso. Foi o que a gente pensou, né? Falou, cara, a gente vai arrebentar agora. Agora a gente vai dominar o mercado. Não tem pra ninguém. Vão saber quem é a Vess. É agora isso, demos nome, né? Como diz, demos nome, tancamos. Aí deu tudo certo. A gente falou, cara, precisamos de gente para poder tocar esse barco com a gente, né? Aí olhamos os três e falamos, cara, e agora? O que a gente faz da nossa vida, né? Porque nós três sozinhos não vamos dar conta desse volume todo que tá por vir. E quem é que faz sentido entrar nesse barco com esse nível de juízo, né? Porque a gente sabe que tem que dar certo o trem. E foi muito engraçado nesse momento, né? Porque eu acho que vieram 2 nomes na época na cabeça, né? Um nome foi morar fora, tá no Canadá. E... Não foi a Luísa, mas tá no Canadá. Tá no Canadá. Tá no Canadá. Isso é meme velho, Esse é meme hein, cara? velho, né? Meme velho. Esses dias eu vi uma matéria da Luísa, do Canadá. Ah, e aí? De trauma, né? Trauma. Cara, Coitado. coitada Eu da vi. Luísa do Faz, coitada Canadá. da Luísa. Então, não pode falar da Luísa Tá do bom. Canadá. Era gatilhos. E aí, cara, chegamos no nome de ninguém mais, ninguém menos que Carla Lopes. Carla Lopes. Carla Carla Lopes. E olha que curioso, Carla Lopes chega... Grupo NC de novo. Grupo NC de É novo. Olha, é verdade. verdade. Carla Lopes Grupo NC chega... é nosso onboarding. Joga no hard. É isso, cara. E é um projeto tão bonito, né? Eu acho que é um dos projetos... É um dos projetos da VES que já fez líderes, né? Dentro da organização. E, cara, eu acho que isso é muito gostoso de ver os nossos trainees virando líderes e crescendo dentro dos nossos clientes e fora deles também, faz parte da vida. Mas aí Carla Lopes chega em Grupo NC. Carla, conta pra gente como é que foi os primeiros dias VES, aí chegando... Como que foi seu onboarding na empresa? Ontem. É isso que eu ia falar. Meu onboarding foi ontem, depois de 1 ano de empresa. Eles tinham a falsa sensação de que eu já sabia fazer tudo dentro da plataforma. Não, o onboarding, ó, a proposta foi no guardanapo. Isso. O onboarding foi no papel toalha, porque era um pouquinho maior. Então, E foi aquilo. Eu cheguei, e pra mim, assim como pra Narra, né, é uma virada de chave muito difícil. Não vou falar quantos anos eu tive de CLT, mas muitos, a vida inteira de CLT. Então, também tive e ainda tenho, em alguns momentos, essa dificuldade de que as coisas não precisam ser extremamente engessadas e fechadas, ainda mais das escolas, digo, as empresas que eu venho, onde era tudo muito engessado, tudo muito padronizado, tudo muito fechado. Então, tem esse lado de dificuldade. Mas como assim não tem um padrão aqui pra eu ver como que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer? Como tá documentado o processo? Cadê o POP? Vamos fazer o método de Kombuka Cadê aqui a pra race? poder... Cadê a matriz race pra ver se eu faço ou você faz isso? Eu pensei em algumas vezes em fazer algumas races nessa empresa. Devo falar. Uma meta smart. Amigos engenheiros se orgulhariam. E aí eu entrei, algumas coisas, obviamente, eu já conhecia muito do jeito, acho que foi uma entrada muito tranquila nesse sentido de saber aonde eu estava chegando, né, em que clima, com quais pessoas, vindo de alguns traumas passados, então foi uma entrada muito tranquila nesse sentido. Mas ao mesmo tempo eu ficava assim, tá, mas o que exatamente eu tenho que fazer, né? E foi um cliente muito relevante e muito... o Vini brincou de ser hard, né? Mas eu acho que é porque são muitas vagas. Então, é um projeto muito grande que a gente tem ali com o Grupo NC. Então, e era um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muitas vagas diferentes, o que não é o trainee trivial. Que antigamente a gente tinha o trainee, perfil trainee. Hoje não é mais assim. Os trainees, eles têm perfis. Eu quero um trainee assim, eu quero um trainee assado. E eu assim, meu Deus... Ficando doida, né? Tentando o que a plataforma faz, o que ela não faz, o que eu tenho que fazer na mão. Então, assim, foi um onboard ali on the job, né? O onboard direto. E foi muito bom ver um projeto completo, obviamente, já chegar com alguma coisa rodando. E aí a gente já
E assim, ir junto, e a gente vai junto, né, nas etapas finais, e toda aquela emoção das pessoas que estão lá. Enfim, acho que acho que eu falei isso já pra vocês em algum momento, mas fez eu me sentir realmente que eu tava no lugar certo, assim, que eu tinha tomado a decisão certa, né? Querendo ou não, é um risco no sentido de a gente tá falando de empreender, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. É diferente de, óbvio, uma empresa você também não tem 100% de certeza, mas é diferente. Numa empresa CLT, eu digo, né? E fez eu sentir que eu tinha tomado a decisão certa, que eu tava onde eu queria estar, né? Então, acho que acima de tudo, de qualquer coisa em relação a esse tipo de escolha, é onde eu queria estar, com quem eu queria estar, com eles, que eu acho que a gente já vinha falando, a gente conversava muito desde o começo da VES sobre qual seria o momento que eu iria pra VES, né? Acho que a gente sempre ficava nessa brincadeira, mas sempre com um fundo de verdade, então acho que esse foi o meu sentimento, assim, tirando não ter tido o onboarding, mas foi... Seu onboarding já tinha sido feito, É isso, né? já ao longo do Exato. caminho já tinha sido feito. Acho que foi um sentimento uma gratidão muito grande de ver realmente, e é o que o Vini falou de impactar pessoas, acho que isso permeia muito todos nós, e é por isso que a gente dá muito certo. Nós 4 temos um pensamento muito forte de que o que importa é que a pessoa ali, que o candidato esteja bem tratado, ele saia com uma experiência positiva, e até nos retornos negativos a gente também tem todo o cuidado, porque a gente sabe que são sonhos, enfim. Então, é isso, assim, a gente tá em um lugar onde a gente tem os mesmos valores e a gente acredita que a mesma tratativa é que tem que ser feita, né? Então, acho que isso foi um mix, assim, do meu sentimento no primeiro, assim. Legal, que bacana. Eu acho que a gente contou um pouco da história, eu acho que é muito massa poder trazer isso, né? E dessa forma mais descontraída mesmo, né? Os perrengues que a gente passou, o sangue que a gente deu. É isso, né? Mas eu acho que é legal até para falar, né? Eu acho que o Vini foi muito feliz na colocação, né? De que as pessoas que entram dentro das organizações passam perrengues, cara. E ninguém é perfeito, organização nenhuma é 100% perfeita, e quem disser tá errado, e eu vou bater nessa tecla para sempre. Eu acho que dar essa humanizada na VES, né? Acho que a gente contando essas histórias de uma forma mais divertida mesmo, né? Cara, doeu a cabeçada que você deu. A Narra com o olho tremendo não foi divertido, né? A falta do onboarding. A falta do onboarding. Posso fazer uma exposição já aproveitando esse momento, então? Claro, exponha. Também. Que falando disso, do próprio onboarding, dessa minha chegada, eu esqueci de falar um ponto muito importante, que é dividir o chapéu de operações com o Vitor Varandas, né? Eu entendo de todo o fundo do meu coração, né, que é muito difícil pro Vitor conseguir dividir em alguns momentos, porque, enfim, ele construiu tudo isso, né, e tem toda a relação com o cliente. Então, acho que a gente já teve nossos momentos de feedback, né, na nossa sessão, mas acho que é isso, falando do perrengue e da dificuldade que a gente tem, né? Eu sei o quanto é difícil pra ele em algum momento, não, tá bom, deixa eu deixar ela solta e vamos, que eu confio, que eu sei que ele confia, mas ao mesmo tempo é difícil, porque a relação de confiança foi muito construída com ele, né, e a gente vem aí de uma toada de tentar passar esse papel de responsabilidade pro cliente também confiar em mim, e eu sei que é um processo, mas é difícil também, né, é difícil assim, pô, mas eu tô aqui, você tá ali, até onde vai cada um, como que a gente faz isso? Então é só pra complementar esse ponto de a gente também tem perrengue, né? A gente é muito feliz, mas assim, a gente briga diariamente, nós 4, mas o que importa é que a gente sempre separa tudo muito bem e a gente sempre resolve. Daqui a pouco acho que o Vitor pode falar dos valores da empresa que a gente não falou. Não falamos. Muito importante, que aí vocês vão entender um pouco mais a nossa forma de trabalhar, isso, né? É isso. Não, acho que é muito isso, né? Eu acho que... Eu já tive algumas conversas com o Vinícius sobre essa questão de, cara, a empresa vai crescendo, né? Então, quando era ele e eu, era aquela coisa, velho, vamos aí, tá tudo bem, vamos pra cima. E à medida que vão chegando pessoas, a configuração da empresa muda, né? E fica esse sentimento. Rola uma dificuldade mesmo de abrir mão daquilo... que é como se fosse um filho pra gente, né, cara, É que você é uma pessoa que faz muito vínculos, faz vínculos muito fortes, né, Sim. Então tem essa dificuldade, é o que você falou, pô, como é que eu saio agora dessa operação, né, mas eu acho que é legal até pra gente aproveitar pra ressaltar, eu acho que o
o quanto a gente tem isso daqui. São os 4 sócios, os 4 fazem parte do processo seletivo, os 4 estão sempre envolvidos na operação, né? Então, é o nosso desafio, mas acho que a nossa grande potência é mostrar isso, assim, é uma cabeça que é uma mente coletiva aqui, Total. né? Então, assim, do mesmo jeito que o Vitor tem essa potência, é a mesma potência que com certeza a Carla tem, que a Narra tem, que eu, junto na parte Tem de também. tecnologia... Exatamente, e A gente isso, só sabe? consegue ser humano porque você traz a tecnologia pra gente conseguir ter essa eficiência e sobrar tempo pra ser humano. Então, com certeza, a gente leva esse nível de entrega e comprometimento, independente de quem esteja à frente, né? Eu acho que isso é legal. Não, muito massa. Cara, eu acho que vou fazer uma proposta aqui na mesa, no ao vivo. Eu acho que a gente contou muito de como a gente chegou até aqui. Bora. Né? Eu acho que a gente bateu muito esse papo de, cara, chegamos até aqui, estamos hoje... Vocês viram como cada um de nós chegou, acho que vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho aí das histórias. Eu queria propor um segundo episódio. O que vocês acham da ideia? Bora? Vamos, Fechou. porque eu acho que de história VES fechou. Fechamos. Fechamos então o primeiro episódio, tá fechado, a história da VES tá História da contada. VES. E eu acho que a gente pode fazer um próximo episódio com um outro tema. Talvez a VES, o que vai acontecer daqui pra frente na VES, e de repente um outro episódio com dicas. E aí eu acho que a gente pode brincar disso. O que vocês acham? É isso Bora. aí. Fechou? A ideia é Bora. que isso aqui seja uma série e que a gente tenha Beleza. capítulos, episódios. Aguarde o próximo. Porque história tem. A história tem. É E isso. bastidores. Isso. Tem fofocas. Então é isso, acho que a gente contou um pouquinho da história nesse primeiro episódio e a gente vai apresentando para vocês mais coisas que vem por aí e torço para que vocês estejam curtindo essa brincadeira que a gente tá fazendo. Abraço É para isso aí. vocês. Tchau. Tchau!